Boa noite a todos. Hoje, dia 30 de setembro de 2010, nós estamos aqui no Mahatma Plaza, em Brasília, no plano piloto. São 22 horas e 30 minutos e nós recebemos aqui uma pessoa muito especial, uma pessoa que vai dar um depoimento, vai contar para nós um pouco da história dele, sobre o fruto do noni. E essa pessoa muito importante, que já estudou muito sobre a medicina ortomolecular, dentre outros, é naturopata, já escreveu vários livros e ele vai contar um pouco da sua história para nós. Meu nome é Marcos Mendes e sou profissional da saúde e também empresário aqui em Brasília. Então vamos receber aqui Dr. Augusto Vinholes, médico e cientista. Dr. Vinholes, o senhor poderia falar para nós um pouco a respeito do noni, como o senhor teve o primeiro contato com o noni, o que foi o noni para o senhor antes e depois na sua vida? Pode ficar à vontade. Olha, o noni para mim representa a fruta da saúde, a fruta da longevidade, sem a menor sombra de dúvida. Essa fruta já é conhecida há mais de 2000 anos, no sul da Índia, onde os nativos daquela região, da Polinésia Francesa, pegaram as mudas e levaram para suas ilhas. Hoje, o país chamado Tahiti Nui, ele tem 100 ilhas, sendo que apenas 6 são vulcânicas. Essas 6 ilhas vulcânicas já é como se fosse nativa essa fruta, chamada noni. E é considerada uma fruta milagrosa, uma fruta muito respeitada, é uma fruta usada para cura de diversos males. Eu tive meu primeiro contato com essa fruta e o suco em 2004, exatamente 6 anos, quando a minha esposa começou a tomar, começou a sentir efeitos. Eu, na verdade, não acreditei muito no início. Eu achei que era mais fantasia e aquelas histórias de americano. Mas ela, mensalmente, me pedia para comprar. E eu comprava e levava para ela. E ela começou a emagrecer. Ela tinha um problema de obesidade, uma certa obesidade. Começou a dar para o meu filhinho, que na época tinha 4 anos. Hoje é um menino muito esperto. Acho que o noni fez uma diferença na vida dele. E, infelizmente, com 56 anos, hoje eu tenho 62, eu comecei a ter um problema no fígado, de acúmulo de gordura, devido a um problema familiar. E eu comecei a tomar, então, decidi tomar o noni, um dia e hora marcada, como se fosse realmente um tratamento sério. Esse dia foi dia 7 de janeiro de 2005. Eu tomei por 3 meses, fiz o primeiro exame, meu colesterol, triglicéridos já estavam normais. Com mais 2 meses, ou seja, 5 meses depois, eu fiz o exame da próstata, que anualmente eu faço, quando o professor Torquato, aqui de Brasília, da clínica Shalom, se assustou com o tamanho da minha próstata. Eu pensei que fosse um susto para mais. Foi quando ele falou: não, a sua próstata diminuiu. Eu falei: mas como, professor? Sim, aqui está a medida correta. Sua próstata hoje está com 12,01. Eu tenho os exames para mostrar. E minha próstata estava com 23 o ano anterior. Então ela diminuiu quase 50%. Mas antes eu já estava sentindo os reflexos de uma próstata pequena. 12 é próstata de adolescente. E a próstata, ela reflete o orgasmo, o maior prazer que Deus nos deu para o ser humano, especialmente ao homem. E eu já tinha notado que tinha algumas mudanças nessa parte tão íntima da gente. Mas eu prometi a Deus que eu ia revelar tudo que tinha acontecido comigo em relação ao noni. Isso realmente começou a acontecer.
E foi quando então, 5 meses depois eu estava tomando o Noni, o professor Torquato revelou que minha próstata tinha diminuído de 23 para 12,01. Aí eu comecei a entender o que estava já acontecendo comigo aos 3 meses, desde os 3 meses para até então, nessa data. Bom, eu fiquei extremamente entusiasmado, comecei a estudar muito os efeitos, os produtos, os elementos que a fruta contém, e vi que a xeronina, quer dizer, a proxeronina, que depois se transforma em xeronina, é como se fosse um turbo nas proteínas do corpo. E com isso elas fazem uma limpeza no seu corpo. Quer dizer, as células que estão já danificadas, elas começam a se renovar. Eu me senti muito bem, mentalmente, intelectualmente, minha pele, todo o funcionamento do meu intestino, todo o meu funcionamento digestivo, eu, da minha mulher e do meu filho de 6 anos na época. Quer dizer, ele já tinha 6 anos. Eu fiquei muito entusiasmado e em 2006, quando a companhia Tahisha Noni dos Estados Unidos, que foi a primeira e grande empresa mundial a levar a todas as partes do mundo esse suco do Noni, eu resolvi com a minha esposa irmos na festa de 10 anos da empresa. Foi, se eu não me engano, foi em fevereiro de 2006. Quando lá chegando, eu encontrei 7.000 pessoas na festa. Foi em Los Angeles, no bairro de Hollywood, num lugar chamado Universal Studios. Um lugar espetacular, uma festa organizadíssima. No último dia, eu abordei um dos sócios, proprietários da Tahisha Noni. Eu queria revelar a ele a minha alegria de estar ali com eles, de ter vivenciado praticamente 1 ano de estar tomando o suco. Queria agradecer principalmente a eles pela ousadia que eles tiveram em levar ao mundo todo um suco praticamente milagroso. Não milagroso no sentido filosófico, é físico, porque são 153 nutracêuticos. O que é nutracêuticos? São vitaminas, sais minerais. Imagina, a cenoura tem um nutracêutico, que é a vitamina A. Imagina uma fruta que tenha 153 nutracêuticos. É demais, né? Com várias enzimas. O gosto não é muito bom. Por isso que eles misturam o suco de uva, nos Estados Unidos também, para disfarçar um pouco o gosto. Eu sei que eu fiquei muito animado nessa festa, conversei com um dos sócios, e ele falou, olha, o ideal seria você conhecer os cientistas da nossa empresa. E eu me animei, aluguei um carro em Los Angeles, e eu e minha esposa subimos os Estados Unidos, quase até o norte, e fomos parar numa cidade chamada Provo, que é perto da cidade de Salt Lake City, que é a capital do estado de Utah. E lá marquei a entrevista com um cientista, vieram 2 cientistas, me receberam muito bem, eu falo inglês bem, então não houve problema de comunicação, não precisou tradutor. E após 1 hora de diálogos, que eu fiz inúmeras perguntas, fiquei assim, muito satisfeito com as respostas. Eles realmente estão preparados para esse grande evento que eles estão fazendo no mundo. Ou seja, levando a todas as pessoas do mundo a possibilidade de tomar um suco tão incrível igual a esse. E rodei por dentro da empresa, uma empresa enorme, muito organizada, tipo uma quadra só de laboratórios. Eu vi mais de 100 laboratórios, todos funcionando, porque são a parede de vidro, então você vai passando, você vai dentro do laboratório. Eu fiquei simplesmente maravilhado. E quis fazer um teste, porque eu, como cientista, sei que as enzimas, as proteínas, as vitaminas, se quebram a partir de 60 graus. Falei, será que eles estão fazendo a pasteurização correta? E falei, por favor, me leve aonde está a pasteurização. E eu fui lá. Sabe qual o grau que estava?
59. Porque a partir de 60 graus já começa a degradar as vitaminas e as enzimas. Porque um suco, para fazer esse efeito que fez em mim, não pode ser pasteurizado acima de 60. Porque quebrariam as enzimas, as vitaminas. E se o efeito foi esse, não só em mim, porque eu comecei a receitar para meus pacientes, e todos tiveram o mesmo efeito do que eu. Então, a pasteurização é perfeita, porque eles demoram horas nesse grau. Por quê? Porque eles querem manter as vitaminas e as enzimas que fazem esse efeito em nós. Ao sair dali, eu, diante daquele prédio maravilhoso, agradecer a Deus por estar ali. Estou até emocionado. E prometi fazer o seguinte: em qualquer lugar que eu estiver na minha vida, por qualquer razão, por qualquer convite, como esse que o Marcos fez para mim, eu revelarei a todas as pessoas o efeito fantástico, maravilhoso, inigualável desse suco. Porque não é o Marcos o responsável, não é Tahisha Noni, foi Deus que criou essa fruta. E a gente tem que clamar a Deus, agradecer a Deus por ele ter feito uma fruta dessa. E agradeço o Marcos por ser um enviado, né? Porque... Obrigado, doutor. Que Deus possa te abençoar e abençoar todas as pessoas que tiver essa oportunidade de estar usando, bebendo o suco do Noni. Deus criou muitas coisas boas e acredito eu que uma delas é essa dádiva da natureza, que é o fruto Noni, a planta Morinda citrifolia. Que Jesus abençoe a todos nós. Muito obrigado e uma boa noite. E agradeço a oportunidade de estar falando de uma coisa assim tão sensacional, que eu jamais deixarei de tomar e jamais deixarei de clamar isso a todas as pessoas que não deixem de ter a oportunidade de tomar esse suco que é simplesmente fantástico. Obrigado. Obrigado.